Tem um módulo do livro, que é o módulo que fala a respeito do questão, qual que é o medo do empresário? É muita incerteza, muita pressão, e normalmente essa pressão ela vem acompanhada de muito medo, porque às vezes você vendia e depois não vende mais, e isso cria uma instabilidade muito grande. Bem, como é que eu poderia tentar explicar isso? A primeira coisa que eu coloco é o seguinte: eu já escutei muitas pessoas falarem assim, o fulano de tal agora está bem, certo? Aí, só que eu sempre comparo as pessoas, está bem como se imaginasse uma onda e ele está em cima da onda, ele está surfando. Mas ele desse jeito, você está querendo dizer que quem está em cima da onda pode acabar a onda? É isso mesmo. Essa pessoa, ela pegou uma onda. Eu não sei se ela pegou a onda porque ela sabia. Eu acredito que algumas vezes assim, porque a preparação e a oportunidade, ela anda junto. O sucesso, é uma forma de definir sucesso, é a combinação da preparação mais oportunidade. Aconteceu. Mas do jeito que aconteceu, se você souber a pegar a onda na hora que ela nasce e a mudar de onda quando a onda muda, então aí esse é o empreendedor. É por isso que dentro eu deixei um capítulo justamente para isso. Na verdade, esse capítulo ele contempla várias coisas. Não é só ficar mudando. Eu não sei a palavra certa se é ficar mudando, porque na verdade vai ter duas linhas assim que eu acho que é forte. Quando a pessoa era visionária, que é uma coisa que eu coloquei nesse capítulo, é porque as coisas dão certo, não é porque você muda por qualquer coisa. Porque tem hora que você tem que ter persistência. E qual que é a hora que muda e qual que é a hora que não tem? É quando você conhece bem seu mercado, você percebe qual que é o caminho. E nem sei se é possível, mas quando você tem mais elemento, você erra menos na hora de tomar uma decisão dessa. É por isso que nesse capítulo, por exemplo, eu peguei e falei sobre a questão da mentalidade, por exemplo. Uma mentalidade de mudança, ela permite você adaptar melhor. Então eu peguei e coloquei dentro dessa parte de suportar a mudança, né? Então eu achei que isso é importante. Uma outra coisa que eu coloquei foi a questão de ser visionário, de ter um propósito lá na frente, de ter, olha, e não é para contar para ninguém, é uma coisa pessoal, então, porque aí as pessoas suportam mais problema de negócio. Vou te dar um exemplo. Se você tem um empreendimento e você quer esse empreendimento para comprar um carro do ano, pode fazer isso? Sim, pode, mas você não é um empreendedor ainda do jeito que eu, tipo assim, tem empreendedor que é diferente de você. Ele prefere ter um negócio bom do que um carro do ano. Lá na frente ele vai ter um carro até melhor do que esse que você imagina, porque na verdade tem um tal de juro composto. Tudo aquilo que você faz quando você tem menos idade, lá na frente você tem uma diferença muito grande. Qualquer hora você pega e faz umas contas aí. Esses dias mesmo eu estava brincando com alguém, pessoal, você não conhece a força do que é um juro composto. Vou pegar um exemplo só para você. Se você colocar R$1.000 hoje no LCI, no LCA, provavelmente ele vai render se você colocar 1.000, vai render R$10, entendeu? 1%. Vai render então 1.000, vai dar R$10, né? É isso? Tá bom. No mês que vem, o 1.000 vai render R$10 de novo. Só que aquele 10 que você não usou, ele ficou lá dentro, ele vai render também. Aí no outro mês, o 1.000 vai render, aí já não são mais 10. O primeiro 10 já não é mais 10, o segundo 10 já é um outro valor, que já está tudo acumulado. Então isso vira um exponencial. Em negócios isso vira também. Então se você, por exemplo, está sempre investindo e tudo que sobra não faz o negócio crescer, não tem problema. Na verdade é que seu propósito era pequeno. Tanto é verdade que você preferiu o presente do que o futuro. Tem gente que prefere o futuro. Não tem nada errado nisso. Não tem nada errado. Agora só tem errado se depois você achar, mas eu devia ter feito alguma coisa. Você tem que estar em paz com você. Tá? Então nessa hora, nesse módulo 1, o que eu fiz? Eu coloquei então várias coisas lá, como é que você analisa o que você tem de forte, o que você tem de fraco, ameaça, oportunidade, como é que você faz um cruzamento para saber se é hora de crescer, se é hora de ficar quieto,
Então eu coloquei vários elementos lá, por exemplo, o fato de ser visionário, o fato de mudança de mentalidade. Eu enriqueci de tal forma de responder àquela dor que eu falei para você, que é a dor de não suportar pressão. Por que você não suporta a pressão às vezes? É porque você não tem as informações. Mas por que você não tem? Porque você não tem o pensamento organizado, ou não te passaram ainda que isso é possível. Tá? Bem, uma das coisas que eu escuto, uma dor grande, é que trabalhar com gente é muito difícil. Essa é uma das dores que trabalhar com gente é difícil demais. Essa é uma dor grande, tá? Só que quando eu escuto isso, aí eu pego e fico lembrando o seguinte: bem, vamos dar uma analisada então. Você é um ser humano, você vende para ser humano, os seus colaboradores são seres humanos, os seus fornecedores são seres humanos, a sua família é seres humanos. Bem, então como é que vai me dizer que você vai viver nesse mundo sem dedicar uma parte do seu tempo para entender como é que funcionam os seres humanos, e desse entendimento deixar de ter um adversário e passar a ter um parceiro? O que eu fiz? Eu montei um módulo aonde é justamente isso. Eu peguei, por exemplo, a gente tem uma mania de contratar as pessoas rápido e depois ficar reclamando que não deu certo. Tá? Eu coloquei até uma máxima lá, eu coloquei um pacotinho de máximas. Uma delas é o seguinte: contrate devagar, demita rápido. Eu escutei isso, eu achei interessante. Só que eu falo isso depois que eu já devo ter aí, eu já tive uma centena de funcionários nas empresas todas que eu já tive. Então, eu gostei muito disso. Talvez eu mesmo poderia até ter errado muito menos nas contratações se eu tivesse contratado mais devagar. Apesar que no ramo que eu trabalhava, eu tinha uma certa, vamos dizer assim, eu já conhecia as pessoas. Então, e outra coisa também, a rotatividade não era grande. Por que não era grande? Porque às vezes a pessoa não sabe uma coisa, o problema não foi erro dela, às vezes foi eu que não expliquei. Eu lembro até uma vez, vou contar para vocês uma passagem, que isso não está no meu livro, mas vai estar em vídeo meu. Eu estava ministrando uma palestra numa universidade para alunos de administração, contabilidade e economia. E o auditório lotado, eu perguntei o que eles fariam se o funcionário errasse. Aí, quem demitiria? Praticamente praticamente todos levantaram a mão. Eu falei assim: quem é que não demitiria? Aí 3 não levantaram a mão. Então 3 levantaram a mão. Quem é que não demitiria? Todo mundo baixou a mão, né? Tá falando errado. E agora, quem é que conservaria os funcionários? Aí 3 continuaram com a mão levantada. Eu falei: mas por que você não demitiria? Aí um falou: não, pode ser que às vezes a pessoa não estava sabendo, tem que ver o que foi que aconteceu, né? Que às vezes ela errou porque está em fase de treinamento, às vezes pode ser que tem muitas coisas que... Isso era na época que eu trabalhava com Xerox, eu conheci ele. Aí depois a outra, ela pegou e comentou alguma coisa, ela falou que ia dar mais uma oportunidade, e a outra também. Aí eu perguntei: o que vocês fazem? Olha só que interessante. Os 3 eram dono de negócio. Aí eu perguntei: quem levantou a mão? Quem é que tem negócio? Ninguém mais. Então na sala tinha 3 donos de negócio. Os 3 donos de negócio não mandariam embora alguém porque errou. Eles conservariam e dariam mais uma oportunidade. Agora, quem é funcionário, que era o resto da sala, todos mandariam embora imediatamente. Certo? Eles acham que trocar resolve o problema. Certo? Eu já escutei muito isso: não, troca. Mas na verdade é o seguinte: deveria pegar e ver por que está trocando tanto. Porque quando você pega e troca e não resolve, tem que trocar quem escolheu. Isso uma vez eu até escutei alguém da política falando isso, né? Quem não sabe escolher não pode governar. Então, se de repente as suas escolhas não estão boas, tem que admitir que você tem que aprender. O fato de ser dono, primeiro que ser dono é uma estrutura temporal. Pode ser que seja hoje, tá bem, mas não é mais. Por quê? Porque o mercado é muito estável, né? De repente não consigo montar uma equipe, então às vezes alguém da equipe vai montar um negócio. Pode acontecer isso. Por isso eu criei esse módulo 6, dessa forma, umas reflexões sobre como é que você faz para que você consiga acertar mais, ser mais assertivo, né? Na hora que você contrata as pessoas.
eu pensei justamente nisso. E outra coisa, parar de ter, na verdade, eu costumo até dizer o seguinte, que o colaborador, ele está numa situação aonde, por exemplo, às vezes ele trabalha para você, porque eu estou falando de pequeno negócio, ele trabalha porque ele está estudando, então enquanto ele está estudando é conveniente ficar trabalhando com você, daqui um dia não é mais, ele vai procurar um rumo dele, tá? Então o que você faz? Tendo consciência disso, você sabe que você vai ser trocado, né, daqui uns dias, mas não tem problema, isso é claro, isso é claro. Eu já escutei muitas pessoas falar assim, nossa senhora, contratei uma pessoa agora, o cara é um avião. E aí você vai pagar para ele um salário e pouco. Tá, o avião vai embora. Mas não adianta. Daqui um dia, pois é, ele trocou na que ele precisava. Essas conversas, nesse módulo eu pego e deixo bem claro isso. Tá? Esse negócio não faz parte do comércio, não. Esse negócio de achar que não é assim que funciona. Tá bom. E para finalizar, o módulo 7, eu comentei a respeito que é o seguinte, às vezes as pessoas ficam com medo do mercado, porque é tanta mudança, ela não sabe o que faz, né? Como é que eu faço para enfrentar o mercado? Enfrentar as mudanças. Então, diante da necessidade de... eu não tenho tempo, porque não me sobra tempo para eu aperfeiçoar tudo. Aí é muito conhecido, eu só aproveitei isso como um gancho para me pegar e colocar a minha ideia sobre isso, mas eu trouxe dentro desse módulo a história aquela história de afiar o machado, né? Que eu acho que muitos de vocês conhecem. Mas eu coloquei dentro do contexto, até tem uma história que tinha uma competição entre um senhor de idade e um jovem, para ver quem cortava madeira, quem cortava mais madeira, e nessa competição, o senhor de idade, embora com um porte físico mais simples, né? Ele venceu a competição, mas ele venceu porque ele de tempo em tempo, isso depois a história conta, né, que enquanto o jovem ele saía trabalhando e cortando madeira, o senhor de idade de vez em quando ele dava uma parada e afiava o machado. Eu imagino, aí já é coisa minha, eu imaginava o seguinte, que certamente na hora que ele afiava o machado, ele já analisava, por exemplo, qual que era a distância, quanto que já tinha sido cortado, e também ele imaginava também que o físico dele já não era para tanta coisa. Então ele conseguia fazer isso aí. Tá? Então no módulo 7, para que você possa enfrentar e ter menos medo do mercado, das mudanças de mercado e das inovações, eu lembrei dessa história, que para e reflete sobre o mercado. Tá? E aí eu pego e trato toda essa parte, aonde que é o aperfeiçoamento constante, essa questão de mudança, tá? Eu também aqui recheado de algumas considerações, de dicas da necessidade de fazer isso aí. Bem, esse seria então basicamente, eu dei uma passada de fora a fora pelo meu livro, tá? Onde eu comentei o motivo de cada um dos 7 capítulos que tem aqui, tá? E que eu imagino que vai contribuir para o seu crescimento profissional, tá? Esse livro, na verdade, quando eu fiz ele, eu ficava imaginando o seguinte: alguém que está ainda, que tem negócio, que já tem, mas ainda não está ainda aonde gostaria. Então eu peguei e criei, até eu coloquei o nome de superação a cada 5, porque eu imaginei o seguinte: um faturamento a cada 5. Isso seria basicamente 20, 20, 20, 20, 20, né? Então, quer dizer, um faturamento seu a cada 5 faturamentos, ou seja, você coloca um quinto a cada 5 meses no seu bolso daquilo que você faz, daquilo que é o seu suor. Foi a lógica que eu achei para pegar e fazer esse livro. E aí você faz crescer o volume e crescer o percentual daquilo que você faz. Mas é isso aí. Então tá aí os motivos para você adquirir o livro Superação 1 a cada 5.